Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Eu sou Daniel Veiga, fundador da Rashopper, e na aula de hoje nós vamos ver classificação de empreendimentos quanto à periculosidade, isso pensando na norma P4261 da CETESB. Então vamos lá. Basicamente, o que ela nos pede aqui? Ela dá fatores que vão influenciar na periculosidade. Então, primeira coisa, quantidade e periculosidade das substâncias que você tem. E segundo, a vulnerabilidade da região onde você atua. Vamos ver um pouco mais para fundo isso. Então, vamos lá. O que ela está preocupada com isso? Que você tem um empreendimento ali, e daí, aqui em volta, tem uma população. E daí você tem uma substância ali dentro que explode e pega essa população, tá? Então é isso que a gente tem que ver. Como? Quantidade e periculosidade. Então a gente vai ter, nesse ponto, que levantar todo o inventário de substâncias do empreendimento. Tudo que você tiver. Mas tudo? Calma lá. Existe uma tabela na norma listando todas as substâncias. São várias substâncias. Então, provavelmente, o que você tem aí guardado vai se encaixar nessas substâncias. Quantidade das substâncias é outro fator importantíssimo. Então, assim, tudo bem se eu tenho só um vidrinho ali, PA, só para o laboratório. Tranquilo, aí não vai ser enquadrado nessa norma, tá? Mas para você confirmar, se você tem, você vai ter que confirmar isso com a tabela DIE que existe nessa norma também. Nessa tabela, nós teremos lá a lista das substâncias e do seu volume e a distância de referência referente a esse volume. O que isso significa? Se eu tenho 1 litro, o raio de atuação dessa substância vai ser 1. Se eu tenho 2 litros, vai ser 2. Se eu tenho 3, vai ser 4. Né? E assim por diante. Então, já existe uma tabela para algumas substâncias, para as mais comuns, nessa mesma norma, que você pode utilizar para tirar essa dúvida. E vulnerabilidade da região? O que ele está querendo dizer com isso? Quão aberto está a sua região para receber o impacto dessas substâncias? Então, basicamente, essa norma está preocupada em: sai do empreendimento? Sai. Quantas pessoas que eu atinjo? 25 igual ou menor? Então, vamos lá. A partir disso, a gente vai entrar na substância em si. O que ela considera que seja tóxico, muito tóxico? Então aqui, baseado nas doses letais de 50% da população e concentração letal de 50% da população, você vai ter o nível de toxicidade da sua substância. Lembra lá que você estudou isso lá no técnico, na faculdade? Então, por isso que você estudou, porque é aqui que vai influenciar tudo isso, tá? O que mais que você tem? Basicamente, você tem também a classificação de substâncias inflamáveis. O que você considera em substância inflamável? Ponto de fulgor e ou ponto de ebulição. Da mesma forma, a norma já dá aqui uma tabelinha, um quadro, para você classificar essas substâncias, esses líquidos ou gases inflamáveis. O que é importante isso? Quanto à tomada de decisão, quanto à necessidade do EAR e ou do PGR. EAR, Estudo de Análise de Risco. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Então, onde que ela vai falar isso? Mais para frente. Vamos pelos passos que ele dá aqui. Levantar todas as substâncias existentes no empreendimento listada no quadro 6. A gente já vai chegar no quadro 6, que é um quadro onde vai resumir todas as informações. Verificar se as substâncias constam das tabelas presentes no anexo A e B. O que fala esses anexos A e B? É aquela lista de substâncias que eu falei
que tem todas as substâncias que elas consideram tóxicas e inflamáveis. Caso esteja lá dentro, daí o que a gente vai fazer? Fazer o inventário de todos os recipientes, ou seja, tudo que você pode armazenar aquela substância. Vai ser tanque, reator, tubulação, tambor, dependendo do tamanho da bomba, você vai ter que considerar o volume da bomba também. Ou seja, tudo que está ali contendo aquela substância tóxica ou inflamável. Ok, depois disso, você vai ver a distância da população de interesse, que é o quê? É aquela população que eu falei, ó, tá no entorno aqui, tá longe. Então, tranquilo, se estiver longe, tudo bem. Por isso que esse tipo de análise é periódica. Porque às vezes você construiu lá, não tinha ninguém, deserto. De repente, começou a chegar a população. Aquele seu tanque que você tinha ali de GLP, ou de gás natural, de qualquer coisa, agora começou a ficar mais perigoso, né? Então é isso que ela está falando. E você vai ver a distância de referência também. E vai ver lá, tá, atingir a população, que meu raio passou. Daí você vai ver, nessa área que o raio pegou, eu vou atingir mais ou menos que 25 pessoas. Então são as perguntas que ela vai te fazer nesse percurso. Viu? Considerou distância de referência, mesma coisa. Então, é isso para todas as substâncias. Todas. Mas eu uso mais o... Não importa se você usa mais ou menos. Se está guardado, se tem um volume, bateu no raio que ela dá lá na norma de referência, você vai ter que fazer. Tá bom? Então, aqui nós temos ainda alguns padrões. Tá? Tanto de gases e líquidos tóxicos quanto gases e líquidos inflamáveis. E vamos para a avaliação. Resumidamente, é isso aqui que eu falei. Ó. Então, se a distância da população for menor, igual à distância de referência e, é mais, tá? E o número de pessoas atingidas for maior que 25, vai ter que elaborar os dois, o EAR e o PGR. Se for distância da população menor ou igual à distância de referência e mais número de pessoas atingidas menor ou igual a 25, dispensa o EAR, elabora o PGR. E se a distância da população for maior, que é aquele caso que eu falei, a população está aqui, meu empreendimento está aqui, está muito longe, não pega. Dispensa o EAR, elabora o PGR. O que isso significa? Que em todos os casos você precisa fazer o PGR. E o PGR inclui o PAE, Plano de Ação de Emergência. Então, independente do seu negócio, se está pegando a distância ou não, se você tem uma substância que está listada lá, vai ter que fazer o PGR e o PAE, o Plano de Ação de Emergência. Tá ok? Então, é isso que se resume o processo. Vamos então aqui, ela dá como apresentar os resultados, né? Desenvolvimento dos dutos é praticamente a mesma coisa, tá? Então vamos aqui, esse aqui é o quadro que você vai listar, vai apresentar as substâncias presentes no empreendimento. Tá vendo aqui, ó, ela tá falando substâncias presentes. Não é só as substâncias que atingiram a população, não é só as substâncias que estão no raio de referência, são todas as substâncias que são caracterizadas como tóxicas e inflamáveis, que podem ou não estar na tabela de referência. Como que você vai saber isso? Fazendo o cálculo de acordo com aquelas tabelinhas lá, se você vai considerar inflamável ou tóxica de acordo com o ponto de fulgor, ponto de ebulição para inflamáveis e CL50
e LD50, né? Dose letal e concentração letal em 50% da população. Então, é todas, certo? Se pegar alguma substância nova no processo, pode dar problema para você. Vamos então ver aquela tabela que eu falei. A tabela está lá nos anexos. Começamos aqui. Então, essa aqui é a tabela que lista todas as substâncias que ela considera tóxicas. Tá? Então, tem de tudo aqui. Continuação. E essa aqui, inflamáveis. Tá? Daniel, pode ser tóxica e inflamável? Pode. E aí vai, tá? Depois disso, outra tabela que é importante você ver é essa aqui, tá? Então, aqui ela dá a quantidade das substâncias e as respectivas distâncias de referência. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma substância mais comum, amônia, massa em quilos, 10 quilos, distância 0, tá? Então, praticamente toda a população que tiver do lado está bem. Agora, se você começa a ter mais do que 350 quilos, você tem 11 metros. Daí você vai ver, 11 metros, tem alguém naquela região ali? Se tiver, você vai contar e daí você vai seguir aquele processo. E assim por diante. Bem, essa aula foi isso. Nos vemos na próxima aula, onde eu vou falar sobre o termo de referência para a elaboração do estudo de análise de risco. Isso para empreendimentos pontuais. Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.